Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe Souza e eu sou analista de valores imobiliários, eu sou consultor CVM e eu sou especialista em investimentos pela Ambima. E aqui hoje eu vou gravar o nosso tradicional, que está ficando tradicional, nosso giro semanal de fundos imobiliários pelo Traders Club. Aqui a gente vai comentar os principais fatos relevantes e os comunicados ao mercado que saíram. Então, sem mais delongas, eu já vou colocar na tela os nossos fatos relevantes e os nossos temas de hoje. Pessoal, aqui a gente vai começar pelo fundo FCFL, é o fundo Faria Lima, é o FI Campus Faria Lima, tá? Ele abriga ali, é um monoimóvel, basicamente um monoinquilino. Ele abriga a operação do INSPER. Por que basicamente um monoinquilino? Porque ele tem também um estacionamento que a operação será aí exercida por um outro locatário que não necessariamente é o INSPER, tá? O INSPER ele utiliza o prédio, o estacionamento é locado para um terceiro. Enfim, o imóvel ele fica sediado aqui na Rua Quatá 300. E passando aí esse primeiro ponto de informação sobre o imóvel e sobre o fundo e como ele opera, vou trazer aí o pronunciamento, tá, do gestor que informa que, aliás, do administrador, tá, o fato relevante é sempre emitido pela administradora, que considerando que o Estado aí adotou uma fase emergencial do Plano São Paulo aí em combate ao Covid, do dia 15 até o dia 30 as aulas de ensino superior serão 100% remotas, tá? Era esse o fato relevante que a gente tinha para abordar aqui, então, ou seja, a suspensão das aulas presenciais e agora somente ensino EAD, e no dia 30 de março eles vão ver aí se a gente vai ter uma revisão, uma ampliação, manutenção ou até mesmo aí o fim dessas medidas de restrição. Bom, agora a gente vai avançar, a gente vai comentar do fundo PLOG. O fundo PLOG é um fundo novo, tá? De logística aí, da Plural. Ele está informando sobre a aquisição de um ativo, que ele fez essa contratação junto da VILG11, tá? Que a gente vai estudar um pouco mais este ativo, o fato relevante em si, e depois também já vou abordar o VILG11 em conjunto, porque são temas aí afetos, tá? Bom, cada um adquiriu 50% do Parque Logístico Pernambuco. Ele aí está localizado na cidade de Ipojuca, estado de Pernambuco, na rodovia PE 060. Ele tem aproximadamente 70 mil metros quadrados de área bruta locável. E ele é composto por 3 galpões logísticos independentes. Quanto cada fundo adquiriu? Cada fundo adquiriu o equivalente aí a 35.111,08 metros quadrados, que aí totalizam, né, o montante aí da ABL de 70 mil metros aí que o imóvel possui, tá? E aí cada fundo ficou com metade. A aquisição foi realizada aí em conjunto com o VILG, né, na proporção de 50%, como eu já venho falando aí desde o início. O valor total da aquisição é de 100% do imóvel, tá? Ficou em R$ 132.769.550, sendo que cada fundo pagou de novo 50% desse valor, sendo aí 66 milhões, tá, pessoal? 384.775 reais. Qual que é o valor de aquisição aí por metro quadrado? Saiu aí próximo de R$ 1.900 o metro quadrado e o cap rate anual dessa aquisição está em 10,1%, bem acima do padrão que a gente costuma ver nos imóveis de logística. Esse cap rate, ele é considerando aí, ele é com base no valor total dos aluguéis vigentes praticados atualmente, tá? Sendo aí 1.114.355,54. Vale mencionar que esse contrato de compra ele tem um critério de locação garantida, onde o vendedor ele obriga a pagar aos fundos um valor de locação, obriga-se a pagar ao fundo um valor de locação e os encargos equivalentes aí ao previsto no contrato de locação vigente, caso os contratos de locação venham a ser rescindidos pelos atuais locatários, pelo prazo de até 2 anos contados de eventual vacância ou 3 anos da presente data, limitando-se a R$ 8 milhões.
O valor referente à alocação garantida refere-se à totalidade aí das operações, sendo certo que o fundo faz jus à alocação garantida na proporção de 50%. O vendedor manterá o referido valor depositado numa conta garantia, o escrow account, igual a gente viu acontecer recentemente na aquisição pelos fundos JSRI e KNRI nas torres Marble e Ebony, de frente ali naquele complexo Rocha Verá, se não me engano, que fica em frente ao Shopping Morumbi. O parque logístico, aí agora algumas informações, tá, sobre esse parque logístico. O fundo receberá aí os valores dele, tá? O aluguel mensal vai ser decorrente. Aqui sobre o ativo em si, tá? O mercado de galpões logísticos de Pernambuco, ele tem aí atualmente 38 empreendimentos logísticos em operação, que representam aí pouco mais de 1.334.000 metros quadrados de área bruta locável. É o principal mercado da região Nordeste e o terceiro do Brasil. No final de 2020, eles tiveram uma absorção bruta de mais de 200.000 metros quadrados. É que seria muito legal informar a absorção líquida, tá? Mas, enfim, a absorção bruta ela também já mostra pra gente, já é realmente um dado importante. Acho que a absorção líquida seria mais correta, mas a absorção bruta também já dá um bom direcional pra gente. Foi o melhor da série histórica dos últimos anos, tá? Essa absorção. O imóvel está numa localização estratégica, estando aí a 9 quilômetros do Porto de Suape e 35 quilômetros do Aeroporto Internacional de Recife. É o principal porto público da região Nordeste e ele é interligado com mais de 160 outros portos localizados em todos os continentes. Aqui a gente vai ver, depois no gráfico da VILG dá para a gente ver melhor, tá? Esse daqui, mas eu vou comentar aqui com vocês. O 1 é o ativo-alvo, vou até dar um zoom aqui. O 1 é o ativo-alvo. O 2 aqui, a refinaria de Abreu e Lima. A gente já viu ela bastante nos jornais e nas mídias, infelizmente. Aqui o 3 é a petroquímica de Suape. O 4 é o porto de Suape. E o 5 é o estaleiro Atlântico Sul. Tá? E aqui o aeroporto de Recife está a 35 quilômetros e a cidade de Recife ela está a 45 quilômetros, é o que nos fala aí o relatório do VILG. O ativo ele encontra-se 100% locado com 3 locatários de primeira linha, um sendo a Wilson Sons, a companhia aberta na Bolsa de Londres e maior operador integrado de logística portuária e marítima do Brasil. O outro é o CT Botelho, companhia focada em armazenagem e beneficiamento e distribuição de equipamentos fotovoltaicos de energia e energia solar. E o terceiro aí é a Suporte, companhia com foco em armazenagem, alfandegada e distribuição. Todos os galpões contam com capacidade de piso de 5 toneladas por metro quadrado e pé direito livre de 12 metros. Aqui ele informa o tamanho total de cada galpão, informa ainda os locatários, tá? Quem são. E aqui a ABL total. Uma foto aqui, algumas fotos dos imóveis. E aqui ele informa que o primeiro relatório gerencial do fundo será divulgado em abril de 2021 e a partir de então será divulgado mensalmente. O fundo ele vai receber ainda, ó, acho que essa informação ficou ali em cima que eu acabei passando. Eu vou voltar para explicar o rendimento que o fundo vai acabar recebendo, tá? Aqui, ó, o fundo receberá em abril 20,31 avos dos aluguéis referentes ao mês de março, observada a participação dele de 50%. A partir de maio, o fundo receberá integralmente os 3 aluguéis, observadas aí a participação dele de metade do imóvel. Então, ou seja, eles estimam um rendimento líquido de 8,2% ao ano com base nessa aquisição, tá bem? Agora vamos falar do VILG, tá? Que ele também comenta aí um pouco sobre esse empreendimento. Que ele fala, passando aí o básico que a gente já comentou, que a gente já viu no outro fato relevante, para não ficar muito extenso, eu vou comentar aqui alguns pontos específicos dessa aquisição no fundo VILG, tá? Ele espera aí o NOI, tá? O Net Operating Income, é uma métrica contábil aí para valoração de receita que o fundo vai receber.
ele estima aí de 7,1% milhões, equivalente aí a um rendimento médio aproximado de 4 centavos aí de cota ao mês. Um incremento médio aproximado de 3 centavos no resultado caixa do fundo, tá? Após aí os descontos de efetivo redução de receita, de aplicação financeira do caixa, enfim, o que tiver aí que ser descontado vai sobrar aí em torno aí de 0,3 centésimos aí, aliás 3 centavos, esse 6 aqui que seria o centésimo de resultado do caixa do fundo. Tá? Lembrando que essa estimativa aí não é uma promessa de garantia de rentabilidade ou isenção aí para o cotista. Sobre o mercado logístico de Pernambuco e o ativo, aqui de novo tá, algumas informações. É o principal porto público da região do Nordeste. Ele está a menos de 10 km do Porto de Suape, 45 da cidade de Recife. Suape possui ainda uma infraestrutura terrestre própria, com 44 quilômetros em rodovias que interligam o complexo a todos os estados do Nordeste, facilitando a logística e otimizando o tempo das operações. Aí aqui a gente consegue ver também um outro gráfico, né, mas aqui ele já informa de uma maneira que, no meu ponto de vista, ficou um pouco mais fácil de enxergar onde estão os principais aí ativos. Tá? Malha viária que a gente consegue observar aqui. Aqui o fundo informa sobre a alocação. Essa alocação representa aí 13,5% dos recursos captados na sexta emissão de cotas, que foi encerrada aí no dia 1º de março. A gestão possui ainda acordos de exclusividade para potencial aquisição de ativos que se encontram em fase de diligência, que resultarão em 110% dos recursos captados na sexta emissão de cotas. Ou seja, ele vai colocar ali um pouquinho de alavancagem, pelo menos no resultado dessa sexta emissão. Aqui a gente observa a diversificação de portfólio, tá? A aquisição do Parque Logístico de Pernambuco adiciona aí um novo estado para o portfólio do fundo que ele não tinha, além de ser o primeiro ativo da região Nordeste. Agora o fundo vai passar a ter 451 mil metros quadrados de área bruta locável. Ele tem 13 ativos localizados em 6 estados brasileiros e conta aí com 33 locatários de diversos segmentos. Este ativo ele representará aí 6% da receita do fundo, tá? Enfim, era esse o fato relevante, era isso que eu tinha para trazer para vocês sobre essa aquisição aí do imóvel logístico em Pernambuco, seja pelo Pelog ou pelo VILG, com relação aí ao ativo. Vou deixar aqui a foto dele para vocês verem mais uma última vez, tá? E, enfim, é isso. Seguindo aí adiante, a gente vai comentar do fundo RBRP, que ele está em processo de emissão e ele concluiu aí o direito de preferência dos cotistas, onde subscreveram 1.699.576 cotas. Essas cotas aí, o valor de emissão foi um pouco abaixo de R$90, próximo ali, acho que 87, se não me falha a memória, 87, 89 reais ali o valor da cota, daí em torno aí de 145 a 150 milhões de reais aí que ele já conseguiu pegar na parte de direito de preferência. Agora ele vai para sobras e a oferta pública em si, vamos ver como que vai ser a captação, tá? Ainda tem aí um restante de 2.265.532 cotas. A gente vê que os fundos de properties eles têm tido aí um pouco mais de dificuldade na captação dos montantes aí de oferta. A gente vê que os fundos de recebíveis eles têm captado muito mais. Agora, seguindo adiante, a gente vai comentar aqui do fundo RBVA. Ele comunicou aí, ele assinou uma proposta para alienação de 3 imóveis que compõem o portfólio do fundo, que estão em 2 estados, São Paulo e Minas Gerais. Os locatários são a Caixa Econômica e o Santander. Os imóveis foram vendidos aí, né, 17,3% acima do custo de aquisição e 8,7% acima do laudo de avaliação que foi elaborado em dezembro de 2020 pela Cushman & Wakefield. O ganho de capital estimado é de 5,1 milhões de reais ou 44 centavos por cota.
que vai ser distribuído até o encerramento do semestre, em que ocorrer a conclusão e liquidação financeira da respectiva venda. O montante do principal, ou seja, o valor que eles compraram do imóvel, o fundo só é obrigado, pessoal, a distribuir o lucro, tá? O valor do principal, ou seja, o que eles colocaram no imóvel, eles vão reinvestir em ativos alvo aí para o fundo. Eles estão tentando aí mudar o portfólio do fundo, tentando não, eles estão aí já adquirindo supermercados, algumas lojas, e eles estão mudando aí o perfil de agência bancária para varejo. Então eles vão vender essas agências aí e vão reciclar o portfólio imóveis non-core para varejo, tá bem? É assegurado aí às locatárias o direito de preferência previsto no artigo 27 da Lei de Locações. O que isso quer dizer? Eu vou até falar, pessoal, que eu deixei um texto sobre contratos típicos e atípicos disponíveis aí no Blog School. Você pode ver um dos últimos artigos de FIIs que eu escrevi, e lá eu explico alguns detalhes de contrato de locação para fundos imobiliários e menciono essa lei, inclusive. Então, ou seja, o que isso quer dizer? Você é o dono de um imóvel e tem lá um locatário, esse imóvel está sendo locado, você vai vender esse imóvel. Você tem que ver se o locatário ele quer comprar pelo mesmo valor ou não, se ele tem interesse de comprar ou não. Uma vez que ele não haja interesse de compra, e aí você pode de fato efetivar o negócio com outro vendedor, tá? Ou melhor, né? Ele não querendo, você pode vender para quem o fundo já tem aí a intenção de fazer essa alienação. Tá bem? Partindo agora, a gente vai falar de Tigar. Tigar é que ele anunciou a 10ª emissão, vai ser uma oferta pública e ainda vai ter capital autorizado para emitir até 2 bilhões de reais. De novo, é uma oferta a 400, ou seja, oferta pública. O valor da 10ª emissão é de 350 milhões, sem contar que a taxa de distribuição inicialmente são 2.782.000 cotas 858 ao valor de 125,77. É um desconto aí de 11,68% que eles estão contemplando aí, tá, do valor aí de mercado das cotas, tá? Aqui a gente também observa que eles vão oferecer um lote adicional de até 20% em cima desses 350 milhões de reais. Coordenador líder vai ser a XP. A distribuição parcial e captação mínima e o montante mínimo é de pelo menos 238.531 cotas. O direito de preferência é fator aí de 46,66%. Público-alvo, né, são os investidores aí do fundo, da oferta, né? Aí você tem aqui investidor qualificado e também tem o investidor em geral, tá? O fundo ele é destinado a investidores em geral. O que diferencia é que aqui vai ter uma regra específica para investidor profissional, que ele vai ter que fazer um aporte igual ou superior a 1 milhão de reais, tá? Basicamente isso. Prazo de colocação aí é até 6 meses a contar da data de divulgação do anúncio da oferta ou a data de divulgação no anúncio do encerramento da oferta, o que acontecer primeiro. Procedimento de distribuição, aqui ele explica alguns detalhes, mas que eu não vou entrar nesse pormenor. Qual que vai ser a aplicação mínima? É de 77 cotas, tá? Se você quiser participar da oferta pública, você vai pagar em torno aí, você vai ter que comprar 77 cotas, que vai ficar aí perto de 10 mil reais. A taxa de distribuição é de 5,55 reais. Aí aqui, ó, a gente tem um valor, um percentual fixo de 4,42%. O percentual é um pouco mais alto do que a gente está acostumado a ver aí na média de mercado, mas esse é o valor que eles entenderam serem aí o mais correto para cobrar, tá? Bom, enfim, era isso que eu tinha para trazer para você. A destinação do recurso, né, óbvio, vai ser os ativos que compõem aí a política de investimento do fundo, tá? Aí não tem muita novidade, muito o que ficar falando. De VILG a gente já comentou. Agora a gente vai falar de do VISC, tá? Ele fez aí a aquisição do shopping Praia da Costa recentemente ali no Espírito Santo e teve aí o impacto das chuvas. Os vídeos circularam em as redes sociais
entrou bastante água aí no shopping, né? A gente teve aí umas imagens aí de alagamento em parte aí do empreendimento. E aqui ele está informando que não houve aí nenhum acidente envolvendo nenhuma pessoa no imóvel, seja consumidor, lojista ou funcionário do shopping. Além disso, a administração atuou aí para minimizar os danos físicos para o imóvel, preservando suas áreas vitais aí que não sofreram maiores consequências. E também informa que tanto o shopping quanto as lojas possuem cobertura de seguro, então não vai trazer nenhum impacto financeiro para o fundo desse alagamento. O Praia da Costa reabrirá aí, ou melhor, já reabriu no dia 9 de março às 10 horas. Ele ficou fechado apenas um dia para realização de reparos pontuais e limpeza geral das áreas comuns. Bem, era isso que eu queria comentar com vocês. Agora eu quero mostrar. Bom, pessoal, eu queria trazer agora para vocês aí um comentário que eu tenho visto alguns investidores preocupados com o desempenho do IFIX, tá? Quando a gente observa, vou colocar primeiro aqui num outro gráfico, tá? O gráfico de montanha, que é o gráfico que o pessoal que investe em FIIs está mais acostumado, gráfico de linha, gráfico de montanha. A gente observa que desde o fechamento do dia 1º de fevereiro até hoje, a gente teve uma queda aí 25 pregões e uma queda aí de quase 2%, tá? Praticamente 2%. É uma queda pequena, porém, acho que o que mais tem preocupado não é nem tanto a queda, e sim esse período de lado. Já são, voltando agora para o gráfico de candle, são 4 semanas que a gente vê que o IFIX fecha abaixo da abertura. E a gente tem visto também um temor muito grande nos investidores por parte de receio de aumento de inflação, como que isso vai impactar desemprego, ainda está alta a taxa, novas medidas de restrição de locomoção, principalmente em São Paulo. A gente tem a maior quantidade de imóveis adquiridos por fundos, fechamento de shoppings, lajes corporativas também, uma certa dúvida com relação ao que vai ser. A gente observa que essas medidas têm gerado um temor nos investidores. Pessoal, acho que vamos focar aí no que realmente importa, no que está sob nosso controle, que é fazer uma análise completa e adequada do fundo de investimento. Vamos focar na qualidade dos ativos, vamos focar na qualidade dos contratos, quem são os inquilinos, duração, se for rescindido o contrato, quais são as multas que estão por trás. Vamos focar naquilo que realmente importa, que está no nosso alcance. Sobre taxa de juros, é previsto que ela vai subir. Ela estava num patamar de 2%, que é um patamar muito baixo. E a gente acredita muito, aliás, a gente não, né? O mercado todo em si acredita que ela vai subir. Mas na visão da nossa economista-chefe, aqui a Fernanda Manzano, ele deve subir aí até uns 4% até o final do ano, tá? E o IPCA em torno de 3,95%. Também aí praticamente 4%, empatando aí com a taxa de juros, a Selic. 4% em 12 meses de Selic muda muito o cenário de investimento? A gente vê que não. A gente viu vários fatos relevantes essa semana de fundos que investem em properties fazendo transações. A gente viu a aquisição de galpão logístico agora. A gente viu Tigar, que é um fundo de desenvolvimento que aí comporta mais risco na atividade de fundos de tijolo, a gente pode pensar assim, que é a atividade de desenvolvimento, fazendo emissão. Apesar de Tigar ter colocado aí bastante valor imobiliário na carteira, a gente viu aí ele chamando agora uma emissão, vai fazer novas aquisições. Também vimos aí fundos da RB Capital divulgando esta semana novos fatos relevantes de aquisição de imóveis, de permutas imobiliárias, de empreendimentos que serão feitos. Ou seja, a atividade de desenvolvimento, o ciclo imobiliário é positivo, ele é favorável, e a gente vê que ele continua, que ele prossegue. Essa taxa de juros está fazendo muito mais ruído, na minha opinião, do que preço nos fundos imobiliários, tá? Essa elevação. E de novo, a queda, apesar de a gente estar vendo aqui que são 4 semanas que os FIIs estão caindo, a vol aqui é muito baixa, uma queda de 2%, tá? Voltando aqui o gráfico de montanha, fica mais fácil a gente visualizar. Do dia 1º de fevereiro aqui até o pregão de fechamento aí de ontem, dia 12 de março, foram 25 pregões, é uma queda aí de fechamento a fechamento de 2% aproximadamente, tá, pessoal? Então assim, vamos focar naquilo que realmente a gente tem controle, aquilo que importa, e
Se você está incomodado com essa situação dos mercados de fundos imobiliários, diversifica a tua carteira. Tá? Acho que a maioria dos temores que eu tenho visto é mais com relação a uma falta de conhecimento do que necessariamente a um risco de mercado ou risco dos fundos imobiliários em si. O setor aí de tijolo, principalmente laje corporativa e shopping, apanhou bastante essa semana. Eles realmente sofreram aí um pouco mais, principalmente depois do dado de IPCA, e os fundos de CRIs demonstraram aí uma resiliência um pouco maior. O IPCA veio aí em 0,86 para o mês de fevereiro, foi a maior alta desde 2016. Então assim, a gente vê os investidores buscando um pouco mais de segurança e aumentando a exposição em fundos de IPCA, tá bem? Então vamos ter um pouco mais de calma, de tranquilidade. Se você está incomodado com o tamanho da exposição da sua carteira em fundos imobiliários, repense a alocação, repense em outras classes de ativo. No mais, se você tem uma carteira boa, bem estruturada, com bons ativos, com bons contratos, bons imóveis bem localizados e uma boa gestão, você vai trabalhando nos seus aportes mensais para ir montando a sua carteira e diluindo, fazendo aí o seu preço médio. Tá? Você vai diluir a sua posição nos ativos e vai criar aí o seu preço médio. Então, a ideia é mais de tranquilizar vocês, de passar aí uma ideia de que o que está acontecendo não é nada muito fora do comum. A gente já viu o IFIX em outros momentos. Eu vou colocar aqui de novo no gráfico de montanha. Colocar aqui agora no gráfico diário, tá, pessoal, para ter uma noção aí um pouco melhor. Volatilidade a gente vê, pessoal, não tem muito aí de como fugir. Tudo bem que aqui a gente está colocando maio, vou tentar aumentar aí o máximo de zoom que a gente tem. Aqui, ó, pegando desde o período de 2018 aí basicamente, tá? O IFIX ele subiu, caiu muito aqui nessa panicada da questão do Covid, agora ele voltou a subir, agora embicou um pouco para baixo nessa última semana, mas nesse último mês, essas últimas 4 semanas, mas a gente não está querendo fazer aqui um market time necessariamente, a gente está querendo comprar mínimo, a gente está querendo comprar bons ativos, sempre a visão do investidor de longo prazo, de fundos imobiliários, que é o perfil do investidor de fundos imobiliários, é investimento focado, tá? Especificamente e necessariamente aí em bons ativos, boa geração de caixa, bons contratos, bons imóveis e uma boa gestão. Eu acho que é isso, a ideia aqui é de trazer uma ideia de maior tranquilidade para aí os investidores, tá bem? Voltando aqui a imagem para mim, pessoal, eu quero aqui desejar apenas aí a todos um bom final de semana, que a gente se vê na segunda-feira, trazendo aí mais informações de destaque, fatos relevantes, informações aí que sejam de interesse dos investidores de fundos imobiliários, especificamente aí dos que estão na plataforma do TC, tá bem? É isso, um bom final de semana a todos e a gente se vê. Até!